Olá, meu irmão, minha irmã. Com muito grande fraternidade quero saudá-lo, quero saudá-la. E aqui estou para a leitura orante da palavra deste domingo, o evangelho deste domingo 12 de junho. É a solenidade da Santíssima Trindade. E o evangelho é João capítulo 16, versículos 12 a 15. Vamos ao texto, são apenas 4 versículos, mas muito ricos, muito densos de sentido. É preciso leitura atenta e cuidadosa para captarmos a riqueza do que nos apresenta. Dizia Jesus aos seus discípulos: eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. É esse o texto, meu irmão, minha irmã, do Evangelho do domingo 12 de junho, solenidade da Santíssima Trindade. Vamos tentar explicar, não vamos tentar explicar o inexplicável, a Trindade, mas vamos tentar recordar aqui alguns elementos constitutivos da fé que professamos sobre a Trindade, não para dirimir dúvidas, mas para mergulhar no mistério. Alguém já disse, ouvi isso pessoalmente, até tentei explicar, uma pessoa séria. Mas o que significa? Altera alguma coisa para mim? Crer num Deus único e num Deus trino? Que efeitos tem isso na mente, na inteligência, na interioridade de quem crê? Se for Deus único, somente um, ou 3, não 3 deuses, mas 3 pessoas. Parece algo que não altera, mas há uma verdade de fundo que precisa ser salvaguardada. Quem pensa num Deus único, imagina um Deus poderoso, um Deus criador, talvez até um Deus que recomendasse amor e se revelasse enunciando conteúdos de amor. Agora, um Deus trino não é apenas um Deus que recomenda, mas que se revela e se faz conhecer como um Deus amoroso. O próprio Deus é amor, é comunidade. 3 pessoas que vivem numa dinâmica de reciprocidade, de entrega amorosa, e nesse dinamismo interno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, neste dinamismo fomos nós integrados. A partir do batismo, a Trindade habita em nós. Somos movidos pela fé que professamos,
pela força do próprio Deus, Ele nos move a amar e querer o bem, buscar a verdade e realizar tantos atos e projetos que correspondam à forma amorosa de Deus se revelar. Então não se trata de dizer a mesma coisa se fala que Deus é trino ou que Deus é único. Se for único, a gente louva por ter sido um grande Criador e é todo-poderoso. Agora, se é um Deus amoroso, então precisamos percebê-lo como Pai que nos criou, como Filho que se tornou um de nós, como Espírito, força que nos sustenta no seguimento de Jesus, procurando, seguindo-o para ir ao encontro do Pai. Agora vamos aqui observar as palavras de Jesus. É Ele que nos revelou um Deus que é Pai. Foi Ele que nos revelou que o Espírito de Deus estaria entre nós e seria um dom que Ele enviaria. Jesus está a falar com os seus discípulos. Como sempre, nesse tempo pascal, até o tempo pascal, mas agora também tempo comum, mas em datas solenes, com grande frequência melhor. Os textos são do diálogo de Jesus com os discípulos por ocasião do lava-pés. Também hoje. O que dizia Jesus? Tenho muito ainda que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Isto é, o muito que teria a dizer, do que se trataria? Foi antes da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Se foi antes, seria muito difícil para aqueles discípulos compreender. Sem o dom do Espírito Santo, eles não compreenderiam o sentido da paixão, da morte e da ressurreição. Com seus próprios critérios e sua inteligência, não conseguiriam vislumbrar sentido para a vida, grandeza amorosa de Deus, não iam perceber, porque aceitar a cruz é uma possibilidade para quem é dotado do Espírito Santo. É vida do próprio Deus que vive no seu discípulo. Então, não podeis agora suportar, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará à verdade plena. Em João, no 4º Evangelho, verdade é equivalente de amor. O Espírito Santo os fará capazes de amar até a plenitude. Jesus está de avental, lavara-lhes os pés, eles não compreenderam tudo aquilo, mas a promessa. Quando da ressurreição, o Espírito Santo será a grande promessa e cumprida a promessa, e nós sabemos disso, celebramos no domingo passado, onde houver o dom do Espírito Santo é possível compreender até mesmo o sentido da cruz e do amor oblativo de quem é capaz de renunciar em tudo a si próprio por causa de quem ama. O Espírito não falará de si mesmo. O Espírito de Deus não virá a apresentar novas verdades. Recordará, ou mais do que isso, colocará inserirá, vamos falar assim, no coração e na mente humanas, aquelas palavras do próprio Jesus, com a vida do Cristo ressuscitado. Não apenas recordará pensamentos, ideias ou argumentos de Jesus, não é isso.
mas por uma espécie de ação misteriosa na mente, na inteligência, na interioridade humana, o Espírito de Deus manterá, instigará, suscitará, projetará sua força, sua luz, sua graça, seu vigor, para que o discípulo não se distancie do seu Senhor. O texto ainda, o Espírito de Deus me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. 3 vezes fala que o Espírito anunciará, renovará, na mente e na inteligência dos discípulos, a ação graciosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glorificar. Ele me glorificará. Não é o sentido de aplauso, de lisonja, de elogios, de engrandecimento. Ele mostrará, ele me glorificará, ele mostrará, fará compreender nos discípulos a grandeza do amor de Jesus, que, não esqueçamos, estas palavras retratam situações anteriores à cruz e à ressurreição. O Espírito Santo fará os discípulos compreenderem a grandeza do amor de Jesus revelado na cruz. Tudo o que o Pai tem é meu, e Ele receberá do que é meu e vos anunciará. O Pai, aquele Deus que se revelou, ou que Jesus Cristo revelou. Ele não revelou apenas uma pessoa. Jesus Cristo revelou também uma relação. O Pai, Criador do mundo, onipotente, se desvestiu de suas grandezas onipotentes e se revelou o Filho e se apresentou como tal, sem onipotências, mais com limites humanos do que com grandezas. Mas isso é expressão de amor de Deus para que a humanidade compreendesse, senão seria apenas ideias. E o Espírito Santo sustenta a força interior daqueles que querem seguir Jesus. Passemos agora, querido irmão, querida irmã, à parte orante desse nosso programa. Vamos, antes, como acontece todas as semanas, predispor a nossa interioridade à necessária quietude. São muitos os místicos que ao longo da história, aliás todos, não há um só que tenha dispensado aquele silêncio interior profundo, lá daquela parte de nós mesmos onde ninguém tem acesso a não ser eu e meu Deus. Desde lá da nossa profundidade mais recôndita, é desde lá que queremos ouvir e falar ao Pai. Ponha-se, pois, numa posição que favoreça o recolhimento e a quietude. Feche os seus olhos. Respiremos profundamente e lentamente. Tudo isso tem um sentido de condicionar a interioridade a uma espécie de paz e de serenidade que qualifique a nossa palavra
o nosso falar e o nosso ouvir o Senhor. Respire profundamente uma vez, uma segunda vez. Concentre sua atenção no ar que passa pelas suas vias aéreas, as narinas, a garganta, os pulmões. Respire isso uma vez mais. É o ar, vida de Deus. Assim como o ar sustenta a vida do corpo, o Espírito de Deus, ar, força de Deus, também a nossa intimidade, a nossa alma. Agora vamos juntos rezar. Desde a nossa interioridade mais profunda, peçamos ao Espírito Santo que venha participar dessa nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, ainda com os olhos fechados, vamos imaginar o Senhor a falar aos seus discípulos. Ele e os 12, uma sala espaçosa, eles tiveram os pés lavados, e Jesus se pôs a lhes falar e a lhes ensinar. Vamos aqui tentar ouvir a voz do próprio Senhor, ou vamos observar aqueles discípulos a ouvir o Senhor a falar. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar. Talvez aqueles discípulos estejam até a se sentir pequenos demais. Pedro mesmo dissera que daria a sua vida pelo Senhor e não conseguiu. Ele falara em nome dos 12, mas aqueles 12 até se sentem: será que o Senhor pensa que somos tão frágeis? E talvez é assim que eles raciocinem. Tente vê-los. Jesus está com o manto, mas o avental ainda se vê. Eles não compreendiam um Salvador na condição de servo. E agora lhes falar sobre o Espírito da verdade, e Ele vos guiará na verdade plena. Quem sabe eles se entreolham. Posso aqui com a minha imaginação, você com a sua, vislumbrá-los a perguntarem-se, fazer sinal de dúvida um para o outro, e Jesus a repetir: Ele vos guiará na verdade plena. Tantas vezes Jesus lhes ensinara sobre tantos temas. Eles testemunharam o próprio Senhor a debater com os fariseus, e quantas vezes isso? Haveria muito ainda que revelar. E Jesus continua: Ele vos anunciará as coisas futuras. De que futuro está a falar? Eles estão repletos de interrogações. Não podem suportar, ainda não estão prontos, revelará coisas futuras. E ainda, já falara 2 ou 3 vezes do Espírito Santo, aliás 5 vezes. Essa é a última. Mas do que se trata? Talvez se interroguem e se perguntem.
e tudo o que meu Pai tem é meu. Quando os escribas e fariseus acusam Jesus, disseram, entre outras coisas, que Jesus se pretendia Deus. E eles estão aí a ouvir o Pai. É uma surpresa para eles, Deus de Pai. Já tinham ouvido, mas a compreensão ainda lhes estava fora do alcance. Sem o Espírito de Deus, tudo é repleto de dúvidas. Mas agora ponhamos o nosso nome lá. Nós já fomos batizados, já recebemos o Espírito Santo. Mas de qualquer forma, ponhamos-nos lá entre aqueles 12. Tentemos ouvir o próprio Senhor a dizer que Ele tem muitas coisas ainda a mostrar. Não se trata de revelar enigmas ainda não conhecidos, mas de acolher. Tenho muitas coisas da relação com os discípulos a tornar compreensíveis. Mas vamos tentar, talvez eu queira me perguntar como aqueles 12, o que ainda Jesus tem a revelar? Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará na verdade plena. Mas ainda não tive acesso? Na realidade, o Senhor me olha e diz, não se trata de intelecção, de compreensão intelectual, mas de experimentar o amor de Jesus Cristo. Talvez eu o conheça com as minhas lógicas, mas não com a entrega de quem se deixou impregnar do seu modo de amar. Ele me glorificará, o Senhor está a dizer. Eu estou lá a ouvir a sua voz, o Espírito de Deus me glorificará. Como explicado, não é lisonja nem engrandecimento, mas mostrar quão grande é o amor do Pai. Talvez o Senhor olhe para mim e eu continuo com aqueles olhares de dúvidas, quase com vontade de dizer, ajuda-me, Senhor, a conhecer o amor do Pai. Ajuda-me, Senhor, a sentir o vigor do Espírito de Deus. Ajuda-me, Senhor, a compreender que, se não conhecer o Pai, não saberei bem quem é o Filho e não me será capaz sentir, não me será possível sentir a força do Espírito de Deus. Agora eu posso me localizar na minha história pessoal e ter o Senhor diante dos olhos. Talvez o Senhor mesmo, o Senhor Jesus me pergunte se já senti a ternura de Deus na minha vida. Quais fatos, quais situações, quais realidades em que eu me pensava incapaz e foi possível superar? De onde vieram todas estas forças? Talvez o Senhor esteja a me perguntar sobre fatos, situações, e Ele queira dizer se eu recordo ou percebi que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam comigo. É hora de eu lhe falar
se sim, se não. Se não percebi a presença do Espírito Santo, é hora de pedir que o Senhor me ajude a reconhecer sua proximidade. Mas se percebi e senti, é hora de agradecer. E, quem sabe, hora também de renovar em nossa interioridade os anseios daquela plenitude que procede dele. Não se trata de pedir conveniências ou sucessos ou êxitos, mas de pedir a amizade de Deus e a capacidade de perceber quão amigo Ele é para cada um de nós, filhos do Pai, irmãos de Jesus o Salvador, repletos do vigor do Espírito de Deus, o Espírito Santo. É hora da nossa oração, podemos lhe falar.